para mais uma live, dando sequência no tema Direito Tributário. Mais uma vez, professor Samuel Leibach, muito obrigado. Uma excelente noite, tudo tranquilo? Olá, professor Nildo Moraes, tudo tranquilo? Hoje continuar o nosso tema de direito tributário, que a gente vai falar, né, vamos falar assim de um assunto também bastante solicitado e também bastante importante nessa seara. A obrigação tributária e o fato gerador, professor Nildo. Perfeito, é isso aí. Esse é o tema aí que nós vamos abordar na live de hoje. Nós já temos aí pelo menos 4 vídeos, 4 lives abordando, caso você esteja assistindo este vídeo. Existem outros, e para que você não caia assim de paraquedas, né, e não entenda nada do que nós estamos falando, seria importante você assistir todos, fazer maratonar aqui a série sobre o direito tributário, né? E se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, nós vamos responder com prazer aí a sua pergunta, a sua dúvida. Perfeito, mestre? Perfeitamente, professor Nildo. Então, vamos começar falando da obrigação tributária, né? Perfeito. Os conceitos iniciais, né? Isso, exatamente, né? Então, a Vamos lá. obrigação tributária ela tem 5 elementos, né? O sujeito ativo, que é aquele quem pode exigir o cumprimento da obrigação. O sujeito passivo, é aquele que deve cumprir a obrigação. O objeto, que se refere do que trata a obrigação. A causa, o que originou a obrigação em si. E, por último, o domicílio, onde se deverá cumprir a obrigação. Então, no momento que surge a obrigação tributária, a gente sabe que um tributo deve ser pago, né? Ou outro tipo de obrigação precisa ser cumprida entre a parte que pode exigir, o ente estatal, bem como quem deve pagar. E, conforme a gente sabe, o direito tributário é regido pela Constituição Federal e também pelo Código Tributário Nacional, professor Nilton. Perfeito. Então, como é que nós poderemos definir, professor, o sujeito ativo aí? Quem seria o sujeito ativo? Então, olha só, então, o sujeito ativo é o representante da administração pública que no momento em que surge a obrigação tributária assume a posição de credor, sendo ele o ente que realiza o esbulho patrimonial para a retirada do valor referente ao tributo devido. Então, conforme estabelece o artigo 119 do Código Tributário Nacional, sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento, professor Nilton. Então, aí, pessoal, é o que eu acabei de falar em relação a você assistir, né, maratonar, porque aí você vai estar entendendo. Pois quem que é esse sujeito ativo, a entidade pública? O que quer dizer? Quem que é esse cidadão aí? Então, aí nós falamos das 3 esferas, as municipais, as estaduais e a União. E aí você começa a entender um pouco da competência tributária, que nós já falamos. E aí você entende, puxa, isso aí então quer dizer que pode ser no âmbito municipal, pode ser no âmbito estadual e pode ser no âmbito da União. O imposto de renda das pessoas físicas, por exemplo, eu creio que a maioria das pessoas jurídicas não assistem, né? Então, as pessoas físicas, se for em relação ao imposto de renda, a União. Se for relativo ao IPTU, quem que é o sujeito ativo? É o município. Então, você vai começando a entender o direito tributário, ele é uma das menores matérias do direito e é algo que permeia a sua vida todos os dias. Assim como o direito civil, os outros ramos do direito, você estaria sujeito, por exemplo, ao direito penal. Mas eu não cometo nenhum crime. Então, uma eventualidade em que você se envolva, mesmo que sem querer, sem culpa sua, em um acidente, você pode, participando desse acidente, lesionar alguém, dependendo do tipo de lesão,
pode ir para o âmbito penal. Mas o direito tributário você paga imposto. Você paga, por exemplo, uma tarifa de ônibus. Tudo envolve aí o direito tributário, né, professor? Exatamente, professor Nildo. Então, conforme você disse, né, podem existir vários tipos de sujeitos ativos, né? Aham. O sujeito ativo direto, que são os entes federativos, que possuem a competência tributária, como sendo União, Estado, Distrito Federal e Município, bem como o sujeito passivo indireto, que são outras pessoas jurídicas de direito público, como, por exemplo, os conselhos profissionais, o CRM, o CRC, né? Que, Exato. embora não possuam competência tributária, possuem capacidade tributária ativa, que é o poder de arrecadar e fiscalizar os tributos devidos. É isso, professor Nilton? Exato. O senhor mencionou o artigo 119 do CTN, professor. Se o senhor tiver aí fácil, o artigo 120 ele também aborda o que eu falei, mas com uma linguagem um pouco mais técnica, em toda a forma como a gente procura deixar um pouco mais mastigado, né? O objetivo da live não é esse, né? Mas simplesmente colocar para você e colocar em você o desejo de conhecer mais, de pesquisar mais, inclusive se inscrevendo no canal, né, professor? Porque aqui você vai encontrar as informações referentes ao direito tributário, à filosofia do direito, a educação como um todo. Falamos aí também sobre história. Então, é importante história do direito, história do Brasil, e entre outros temas que nós abordamos aqui no canal também. Perfeito, mestre? Perfeito. Então, atendendo à sua solicitação, vamos ao artigo 120, que estabelece o seguinte, né? Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria, professor Nilton. O que está dizendo aí? Vamos supor que um município, ele divida-se. Município Nossa Senhora se subdivide em município Nossa Senhora e Nossa Senhora do Norte. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, a legislação tributária vigente ocorrerá para as duas cidades, para os dois municípios, até que a outra, a sua própria, entre em vigor. E nós estamos falando aqui, nesse caso do ente federativo, municípios, tá? Agora, poderia ser em estados, né? Então, só para a gente entender um pouco mais aí sobre quem é o sujeito ativo. Estamos falando de município porque fica mais fácil, né? Você mora dentro de um estado, sim, mas a sua vida ela é cotidianamente vivida no município, no seu bairro, mais precisamente na rua do seu bairro aí. Certo, mestre? Certo, professor Nildo. E assim como a gente falou do sujeito ativo, se faz necessário que a gente comente também sobre o sujeito passivo, né? Com certeza. Então, o sujeito passivo é aquele obrigado ao pagamento do tributo ou obrigado a realizar atos para facilitar a fiscalização ou arrecadação do tributo. E esse sujeito ele pode ser direto ou indireto, né? O sujeito passivo direto é o contribuinte, ou seja, aquele que possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o seu fato gerador. Em outras palavras, o contribuinte é aquele que realiza ou sofre os efeitos daquela situação que já estava prevista na lei tributária. Ele terá seu patrimônio invadido para retirada compulsória a título do pagamento dos tributos. E o contribuinte também é chamado de sujeito passivo primário na relação tributária, professor Nilton. Perfeito. Olha só. Então, falamos sobre o direito ativo, que é quem detém o poder da arrecadação, e nós, cidadãos, somos os sujeitos passivos nessa relação que nós pagamos o imposto. Quais impostos? Se for um prestador de serviço, por exemplo,
ele está obrigado ao recolhimento do ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Se você aufere rendas, existe o imposto de renda das pessoas físicas. Se for pessoa jurídica, é imposto de renda das pessoas jurídicas. O artigo 123 do CTN também, professor, ele diz o seguinte, ó, salvo disposição em lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Além do dispositivo, que dá em função das disposições que possam surgir entre contribuinte, nós, e as outras partes, não necessariamente responsáveis, como, por exemplo, o contrato de aluguel de um imóvel, em que o proprietário, contribuinte do IPTU, através do contrato, repassa ao locatário a responsabilidade pelo pagamento, e alguns incluem no aluguel. Muitas pessoas, professor, fazem uma confusão aqui, mas quem que é o locador? Quem que é o locatário? Vou dar uma dica para vocês nunca mais confundirem quem é o locador e quem é o locatário. Talvez pessoas mais novas, nós somos jovens ainda, né, professor? Mas existem pessoas mais jovens que a gente, né? Algum tempo atrás, antes do DVD, para nós assistirmos um filme, o que a gente fazia, professor? Não tinha DVD. Ou ia no cinema, ou locava o filme. Aonde? Era na locadora. Na locadora, sim. Exato. E nós éramos o locatário. Perfeito. Quem é o locador? É o proprietário do imóvel. Quem é o locatário? Somos nós. Tá? Uma dica para você nunca mais confundir aí quem é locador e quem é locatário. Tá Muito bom? bem, o mimemônico, né? Isso, exatamente. Mimemônico ou mimemófilo, né? Que a gente usa para não esquecer, né? Para gravar, né, professor? Para Isso ajuda gravar, muito. ajuda bastante, né? Professor, já falamos, então, sobre as obrigações, né? As principais. Depois nós vamos falar sobre as acessórias, o fato gerador, Sim. quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, contribuinte indireto e direto. Colocamos alguns exemplos e podemos falar, então, agora sobre o objeto, a obrigação tributária em si. Sim, professor, eu só gostaria de voltar um pouquinho para abordar sobre o sujeito passivo indireto, né? Perfeito. Então, o sujeito passivo indireto é aquele que, não possuindo a relação pessoal e direta com o fato gerador, tem sua vinculação à situação descrita no fato gerador por decorrência de lei. O sujeito passivo indireto também é chamado de responsável, em que pese o responsável não ter relação pessoal e direta com o fato gerador, a doutrina entende que não é tão somente determinação em lei que faz dele o responsável. O responsável deve ter alguma relação, ainda que indireta, com o fato gerador, né? Perfeito. Um exemplo de responsável é o caso das fontes pagadoras de salários, empregadores, para o recolhimento do imposto de renda de pessoas físicas, na fonte. Pois estas empresas são responsáveis pela lei federal para recolher aos cofres do governo federal esses valores. Seria isso, professor Nildo Moraes? Exato. Por que fica instituído isso? É muito mais fácil ir direto na empresa. Vamos supor que a empresa tenha 5 mil funcionários. Imagine alguém indo lá, esperando o pessoal sair, final do expediente. Escuta, você já recebeu o salário? Pagou? Ao invés da União, no caso, né? Em relação ao IR, ao invés dele ir em funcionário por funcionário, ele vai na empresa. Customização de tempo. É o que acontece, por exemplo, quando existem retenções tributárias, que é um outro assunto. O ICMS, por exemplo, que é a circulação
de mercadoria, né? Imposto sobre circulação de mercadoria. Qual que é o objeto? É a circulação da mercadoria. Ao invés deles ficarem recolhendo através de pessoas individuais, eles instituíram o substituto tributário, que é quem? É alguém que paga por toda a cadeia. Então, nesse caso, a legislação colocou sobre as empresas, né, os pagadores dos salários, a incumbência de reter sobre a renda desse trabalhador assalariado um percentual, de acordo com a sua remuneração, e recolher aos cofres da União, que seria, então, o sujeito passivo indireto. Um outro caso é aquele que eu citei também aí, né, do aluguel, do IPTU, o ISS-QN. Certo, mestre? Perfeito, professor Nildo. Agora, então, né, seguindo a nossa ordem do dia, né, vamos ver o objeto. O que seria objeto, né, da obrigação tributária? Perfeito. Vamos lá. Então, vamos lá, então. Objeto da obrigação tributária é a prestação que a lei exige do sujeito passivo. Então, logo o vínculo seja formado. O objeto da obrigação pode ser obrigação de dar, uma obrigação pecuniária, ou seja, de pagar um tributo ou penalidade pecuniária, que surge como ocorrência do fato gerador e se encerra com o pagamento. E como o foco do direito tributário está em sistematizar o comportamento das pessoas para o pagamento do tributo, esta é a obrigação principal e somente pode surgir em decorrência de lei. Seria isso, professor Nilton? Exato, né? Então, essa obrigação de fazer, ela é uma obrigação instrumental, porque é algo que está previsto na legislação e passa por alguns procedimentos também estabelecidos em lei. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Quando alguém presta um serviço para você na sua casa, de forma informal, quando você paga para ele, eu estou falando de alguém, pessoa física, um pintor, um pedreiro, um encanador, um eletricista, ele emite notas para você? 99,9% não, né? São pessoas físicas. Então, mas ele recebeu a renda. Qual que é a obrigação principal? É pagar o tributo. Qual seria, nesse caso, a obrigação secundária? A emissão da nota. Então, a emissão da nota, ela é uma obrigação secundária. A primeira seria o pagamento do tributo, que é isso que nós verificamos aqui, né? No objeto. Mas existem outras obrigações acessórias além dessa. Eu citei isso por conta da minha atuação na parte contábil, tá? Mas existem outras que nós vamos abordar aqui, certo, professor? Quais seriam? Perfeitamente, né? Enquanto a obrigação tributária principal se resume a pagar o tributo ou penalidade, a obrigação tributária acessória prevê diversos procedimentos que sirvam de apoio para a administração tributária conseguir fiscalizar e arrecadar de forma mais efetiva o tributo, sem nenhum dever pecuniário associado a ela, professor Nildo. Então, manter cadastros atualizados junto aos entes tributantes, preencher declarações que podem solicitar isenção para algumas classes de contribuintes, esses contribuintes tendo direito, né? Por exemplo, aposentado, pedir o IPTU ou a isenção do IPTU, conforme lei complementar, e nós já vimos isso. É importante, porque se você for fazer um concurso, então a isenção, ela precisa de uma lei complementar, porque ela vai atender determinada pessoa, ou física ou jurídica, e precisa estar dentro do que essa lei complementar estabelece, tá? Para o pedido de isenção. Um exemplo do IPTU, que é um exemplo mais claro, em determinado município, quem for aposentado, tiver um único imóvel, e esse imóvel, ele compreender até 150 metros de construção, ele pode solicitar a isenção.
Ah, mas o meu tem 180. É até 150. Infelizmente, não terá, não está enquadrado. Tá? Então, seriam essas obrigações acessórias e ele precisa manter esses cadastros, né? Atualizados, né? E as atualizações, elas são imensas, bastante. A gente que está na área contábil, as obrigações acessórias são muitas, bastante, e bem trabalhoso, por sinal. Então, professor, obrigação acessória tributária, né? A principal e a acessória. Por que seria obrigação tributária, professor? Obrigação tributária, né? O nome já Ela, praticamente já diz, né? sim, ela diz que o sujeito ele tem, por incumbência, né? Por exemplo, o pagamento de um determinado tributo a partir do momento em que acontece o fato gerador, né? Perfeito. Então, aí o sujeito ativo, ele exige do sujeito passivo, né? O pagamento do tributo que lhe for devido, professor Nilton. Perfeito. Então, aquilo que nós falamos, tem a obrigação principal, que é a pagação, o pagamento do tributo, a pagação, pagamento do tributo, e a outra obrigação acessória, a emissão da nota, manter em ordem livros fiscais, registrar o balanço das empresas, que mais? Enviar as declarações de folha de pagamento, como a DIRF, como a RAIS, que possivelmente será extinta. A RAIS entrou o e-social, vai substituir muitas outras obrigações, o que vai facilitar aí tanto o controle por parte das esferas, né? O INSS, Receita Federal, União, os arrecadadores, os sujeitos ativos. Isso vai, além de modernizar, vai ter aí um controle bem maior, né? E nós, cada vez mais, somos controlados. Agora, professor, o tema da live é obrigações e o fato gerador. Muito bem, né? Podemos falar sobre o fato gerador? Claro, vamos a ele, né? Fato gerador do tributo é a ocorrência em si que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. A lei descreve situações que, ao ocorrerem na vida real, fazem com que se fixe o momento do nascimento da obrigação tributária. Essa definição contida na lei, das hipóteses em que o tributo incide ou em que o tributo deva ser cobrado, que denominamos fato gerador da obrigação tributária. O fato gerador é, dessa maneira, a situação de fato prevista na lei, de forma prévia, genérica e abstrata, que, ao ocorrer na vida real, faz com que a materialização do direito ocorra o nascimento da obrigação tributária, seja esta principal ou acessória, professor Nilton. Perfeito. O que seria aí essa, de forma prévia, genérica, de qualquer forma, e abstrata? O que é abstrata? Algo que ainda não aconteceu. Eu estou participando de uma licitação para fazer uma manutenção na prefeitura do meu município. A partir do momento que eu ganhei a licitação, fez a primeira medição do serviço, emiti a nota. Ela passou da forma abstrata para a materialização. Ali nasceu a obrigação tributária. Né? Então é isso. Aí nasce a obrigação principal, o pagamento. Existe o lançamento desse tributo por parte do ente arrecadador, e aí nasce, então, a obrigação principal e a obrigação acessória, que está ali prevista nos artigos 114 e 115 do CTN, que você pode ler, e eu vou colocar aqui para que você possa, você que está assistindo agora, ou que vai assistir posteriormente, vou colocar aqui esses artigos para que você possa ler, tá? Artigos 114 e 115 do CTN, Código Tributário Nacional. Professor, quais seriam os elementos do fato gerador? Então, vamos a eles, então. Primeiro é a legalidade, né?
que se refere à exigibilidade do cumprimento do princípio constitucional da legalidade. O segundo é economicidade, que se refere ao aspecto econômico do fato tributável e à capacidade contributiva do sujeito passivo. E a causalidade, que se refere à consequência, ao efeito do fato gerador, ou seja, ao nascimento da obrigação tributária, professor Nildo. Perfeito. Você pode estudar um pouco mais sobre esse conceito. Esses são 3 elementos básicos, né? Legalidade, porque é previsto em lei, né? Economicidade, economia. Isso gera a arrecadação para o município, que é obrigado, então, a devolver na sua esfera, dentro da sua responsabilidade, por exemplo, a educação, né? Para crianças. Também a capacidade contributiva do sujeito passivo, porque ele emitiu a nota e recebeu. Então, quando ele recebe, quando ele ofere renda, cria-se nele a capacidade contributiva de pagar, de contribuir, né? E a causalidade, que seria a materialização, como nós falamos, e o nascimento do fato gerador. Trocando em miúdos, né, professor? E o momento exato aí da ocorrência, né, do fato gerador é o artigo 116 do CTN. O senhor pode comentar, professor? Sim, então, sobre o momento da ocorrência do fato gerador, o artigo 116 do Código Tributário define que, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos. Primeiro item. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifique as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos, que normalmente lhes são próprios. Segundo caso, tratando-se da situação jurídica, desde o momento que esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável. Para os efeitos da letra B, que é o segundo item que nós abordamos, anteriores sempre ressalvando disposição de lei em contrário. Vem o artigo 117 do CTN dispor que os atos ou negócios jurídicos condicionais serão reputados como perfeitos e acabados desde o momento, primeiro item, de seu implemento, sendo a condição suspensiva, item 2, da prática do ato, da celebração do negócio, sendo condição resolutória, professor Nildo. Perfeito. Então, conforme nós falamos anteriormente aí nos artigos 114 e 115, eles vão falar ali da causa, né, da obrigação acessória. O artigo 114, ele coloca lá: o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Vou colocar aqui também, vocês possam acompanhar, tá? Se cortar, eu coloco em duas... Não. Perfeito? Tem um azinho a mais aqui. Perfeito, né? E a causa da obrigação tributária é o vínculo jurídico entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, podendo ela vir da lei ou da legislação tributária, conforme vem determinado nos artigos 114 e 115 do CTN. O artigo 114 trata do fato gerador da obrigação principal e o artigo 115, fato gerador da obrigação acessória, professor Nildo. Aí, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Não configurando obrigação principal, é acessória. Certo, mestre? Perfeito, professor Nildo. Isso mesmo, Perfeito. né? Agora vamos falar da obrigação acessória em relação ao domicílio, professor. O que seria isso? Então, olha só, na questão do domicílio, né?
Quando a gente fala em domicílio, a gente lembra o lugar onde deverá ser executada a obrigação principal ou acessória, sendo este o lugar também conhecido como domicílio tributário. O domicílio é onde o sujeito passivo cumpre suas obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias. Em outras palavras, em regra, o domicílio do sujeito passivo é o que ele informa, chamado domicílio de eleição, no sentido em que é eleito, ou seja, determinado pelo sujeito passivo. Caso não haja domicílio eleito, Código Tributário possui uma sequência dos domicílios subsidiários e alternativos no artigo 127, que estabelece o seguinte: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se tal. E tem quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Item 2. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Item 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade contribuinte, da entidade tributante. Professor Nilton. Perfeito, professor. E quando não couber aí, né, essas regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, será considerado domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens em que a ocorrência dos fatos derem origem à obrigação. Tá? O que é o lugar da situação dos bens? Veja, vamos supor que alguém venha a falecer, ele tem um imóvel no município X, outro no município Y, ou outro no município L. Qual desses é o domicílio tributário dele? Pode ser qualquer um, mas se for em relação ao falecimento, pode ser o local do falecimento, pode ser em um desses imóveis, tá? Se forem distintos, né, em outros estados, em outros municípios. Então, basicamente seria isso. Certo, professor? Perfeito. E o parágrafo 2º, ele complementa, né, abordando o quê? A autoridade administrativa poderá recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior. E esta sequência de domicílios é exposta para 3 tipos de pessoas: a natural física, a jurídica de direito privado ou firmas, e, por fim, as pessoas jurídicas de direito público, professor Nilton. Perfeito. Podemos falar sobre cada um desses entes Claro, aí? sim, né? Então, olha só, sobre as pessoas naturais, na ausência de domicílio eleito, deverá ser atribuída a elas a residência habitual, sendo que, se houver elementos que tornem essa fiscalização difícil, deverá ser atribuído o centro habitual de suas atividades. Agora, no caso das pessoas jurídicas de direito privado, o critério é mais simples: o da autonomia de cada estabelecimento. E quando se fala em pessoa jurídica de direito público, cada uma das suas repartições no território do ente tributante, no caso de um município, qualquer local dentro do município, ou no caso de estado, qualquer local pertencente àquele estado. E 2 considerações são fundamentais. Quando o fisco compreender que o domicílio eleito dificulta ou mesmo impossibilita a arrecadação ou fiscalização do tributo, o fisco pode recusar o domicílio eleito, quando poderá aplicar a sequência de
de possíveis domicílios, ou mesmo aplicar o local da situação dos bens ou da ocorrência dos fatos que deram origem à obrigação. O domicílio tributário pode ser selecionado de forma subsidiária pela administração tributária, professor Nildo. Perfeito. Então, eu gostei bastante dessa live, foi assim, dinâmica. Eu creio que conseguimos aí explicar muito bem, relativamente bem. Esse que é um assunto bastante técnico, né, professor? Mas eu creio que nós falamos numa linguagem muito leve, muito bacana. E creio que conseguimos explicar. Caso você tenha alguma dúvida, nos escreva. Agora, professor, fazendo uma conclusão, e claro, se o senhor tiver mais alguma coisa a acrescentar, o que nós podemos concluir? Fazer um apanhado, talvez um resumo desse tema de hoje. Bom, aqui a gente pode... tem vários, vou falar assim, vários assuntos que são de importância, né? Uhum. Primeiramente, a gente tem que saber que a obrigação tributária possui 5 elementos, né? O sujeito ativo, quem pode exigir o cumprimento da obrigação; sujeito passivo, aquele que deve cumprir; o objeto, do que trata a obrigação; a causa, o que originou a obrigação em si; e, por último, o domicílio, né? Onde se deverá cumprir a obrigação. E também a gente sabe que a obrigação tributária se divide em principal e acessória. E onde se tem, falar assim, o pagamento do tributo, é importante, então, que se conheça o domicílio tributário, professor Nildo. Então, em breves palavras, seriam essas aí vamos falar assim, os conceitos abordados, né? E o fato gerador, né, também, que a gente abordou. O fato gerador. Que é através dele que nasce, né, a obrigação de se pagar o tributo, professor. Perfeito. Gostei bastante da live, professor. Eu achei bem... Sim, foi bem... Vou falar assim, a gente abordou, né, de maneira bem específica, né, e inclusive com exemplos, de tal maneira, numa linguagem simples, o que facilita aí o entendimento das pessoas que muitas vezes não são especialistas em direito tributário, professor Nildo. Perfeito. Eu, mais uma vez, só tenho a agradecer aí pela oportunidade de falarmos, né, em mais uma live, e deixar aí os nossos assinantes, né, do canal, aqueles que ainda não são inscritos, considerem se inscrever no canal do professor Samuel Merbach, também vai até lá o canal do professor Nildo Moraes. Se inscreva, curta, compartilhe, nos ajude neste sentido a compartilharmos essa informação. Se foi relevante para você, com certeza será para outras pessoas também. Professor, palavras finais aí com o senhor. Então, convidamos a todos que, né, para a semana que vem, nos assistam novamente, né, em que a gente vai estar continuando a abordagem de assunto voltado ao mundo jurídico, professor Nildo. Maravilha. Uma excelente noite, pessoal. Estamos chegando ao final de semana. Bom final de semana. E, aliás, estamos no meio da semana ainda. Até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado a todos.